Ambos filmes, Divertidamente e Soul, apresentam um contexto para o nosso espectador sobre o que se trata a mente humana, ou principalmente como o ser humano está inserido dentro das suas emoções e vontades de vida. É difícil de entender, parece um filme muito complexo para as crianças, e na verdade pode ser só uma animação, mas é muito mais do que isso. Olá, você amante de cinema! Hoje vamos falar sobre Divertidamente e Soul e como essas duas animações são muito impactantes para o ser humano. Hoje vamos tratar de algumas filosofias por trás dos filmes, que é uma coisa que eu já ando falando aqui no nosso perfil há uns bons meses. Quando a gente compara essas duas obras, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é o modo como elas são retratadas. Muita gente tem a visão de querer pensar que eles são os mesmos diretores, e não são as mesmas pessoas que criaram ambas histórias. Na verdade, são pessoas opostas, mas que tiveram uma linha de pensamento igual. Qual seria essa linha? Como eu vou pensar no meu ser humano? Como eu vou trazer o lado humano para um filme? Só que cada um deles explorou uma vertente diferente, e o estúdio foi muito sábio em jogar isso em tempos muito opostos um do outro. Um filme depois de 6 anos do lançamento do outro. E isso foi uma estratégia muito boa, pois eles em um filme, Divertidamente, colocam como são as emoções humanas, e para isso colocam dentro da fase de um final de infância, começo de adolescência e tal. E aí, por outro lado, já joga Soul, que fala sobre a sua presença, propósito, missão na Terra, tudo mais. Só que essas duas coisas se conversam quando a gente trata sobre o ser humano presente na Terra. A filosofia que ambos desses filmes trabalham é em querer inserir o ser humano dentro de um contexto. É a gente colocar um ser humano numa tábula rasa, vamos assim dizer, que não tem amadurecimento, que não tem muita lição de vida, e colocar ele para aprender de acordo com o que os conflitos do filme vai te gerar. Ou seja, a gente vai descobrir novos rumos, novas passagens, novos ensinamentos com esses personagens. A Riley, protagonista de Divertidamente, ela é uma pessoa que erra assim como as outras, é uma pessoa que fica triste assim como as outras, fica brava com as outras, e não tem erro nisso, é o ser humano, nós somos assim. Enquanto o nosso protagonista de Soul, ele é um pianista que também erra, que às vezes também age errado, que às vezes também toma erros na vida e que acha que está fazendo a coisa certa e não tá. Como por exemplo é o caso, que a gente já vai falar até um pouco mais sobre isso, que ele fica a vida inteira dele querendo tocar em um bar, e quando ele realmente vai lá e toca perto de uma banda que era o sonho dele, ele percebe que aquilo não é mais nada. Mas calma que a gente já vai falar sobre isso. Antes disso, eu preciso dizer que Divertidamente é uma obra específica para tratar sobre as emoções. E tem muita gente aí até fazendo uma ligação na internet, teorias da Pixar e tal, que junta o Divertidamente e o Soul, como se um fosse a parte externa do ser humano, enquanto o Divertidamente é a parte interna. Quando a gente mexe com a parte interna, tem muito assunto para falar, é saúde mental. E isso não é uma coisa tão rasa assim, já que tá vindo o Divertidamente 2 pela frente. Vai ser produzido aí pela Disney, já foi anunciado. Já em Soul, a gente tem um exemplo que o nosso protagonista, ele conhece uma alma. Essas duas almas que ele se conhece, eles meio que trocam de corpos. Então a alma que ele conhece entra no corpo dele e ele entra no corpo de qualquer outra coisa, dentro de um corpo de um gato, né? E é muito curioso a gente ver isso, porque é tudo fora do padrão, é tudo comum. A gente descobre como é a vida das outras pessoas pelos olhos, não só do seu. E isso não foi só uma jogada que eles tiveram pra... vamos fazer isso pra ficar divertido e trocar o corpo deles. Não foi. Foi tudo uma coisa pensada pra gente conhecer o outro, pra gente se colocar no lugar do outro. E às vezes o que é muito fácil pra um gato é muito difícil pra um humano. E vice-versa. E isso que o filme quer mostrar. Que o ser humano não é perfeito e que ele tem os seus lados próprios. Ele tem suas próprias características, personalidade. E o que tem de comum entre esses dois filmes é como uma coisa trabalha com a outra. É como um trabalha o interno e o externo. É como os dois juntos formam um combo, formam uma massa de coisas. E às vezes a gente é tão, mas tão único que não existe uma outra pessoa capaz de fazer, pelo menos, vamos dizer, na normalidade, generalizando aqui, uma coisa que você faz muito bem, que pode ser o seu dom, que pode ser o seu propósito. E as pessoas tendem a confundir muito isso com o propósito de vida. E agora vamos voltar naquela parte que eu falei. O nosso protagonista, ele procura lá sempre realizar um sonho dele. Ele fica anos tentando tocar uma banda de blues, jazz lá, para conseguir realizar o seu sonho. Ele vai lá, toca, sai todo animado, só que passa 20 minutos assim, depois que acabou o show,
Ele percebe, mas cadê toda aquela felicidade que eu fiquei anos sonhando? Será que eu botei muita expectativa? Será que eu botei expectativa demais? Para a gente responder essa pergunta, eu acho que a gente precisaria de um novo filme, porque a gente não mexe muito com a pegada de expectativa. Mas como a gente pensa no personagem, a gente fala, a nossa vida é uma completa mudança. A gente não está pronto para o nosso amanhã, a gente não conhece o nosso amanhã depois de amanhã de propósito, porque a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar. E o ser humano fala muito sobre isso. E a Pixar fez um trabalho excelente em colocar esse filme para dizer exatamente isso. Ele termina o filme falando, a vida não é feita de propósito, porque a cada dia a gente muda o que a gente queria. E o propósito da vida dele não era tocar em um bar, ser reconhecido como um belo músico. E ele percebe que o novo propósito dele dali pra frente era fazer um amigo, simplesmente. E é isso a filosofia desse filme. A filosofia de que às vezes nem tudo como a gente planeja vai acontecer. Mas eu não digo isso de planejamento tipo uma ação, um projeto. Eu falo isso mais para nossas vidas. E é aí que entra o divertidamente na história. Como nós controlamos esses sentimentos, nossas emoções, até que esse propósito que a gente quer que se cumpra, realize. Como é que a gente vai controlar isso? É difícil, vai ter nervosismo, vai ter estresse, vai ter raiva, vai ter alegria, vai ter tudo. Mas é isso que é feito o ser humano. Por isso que eu acho que esses dois filmes são obras primorosas, assim, são coisas grandiosíssimas do mundo do cinema e que as pessoas deveriam dar bem mais valor. Se você gostou desse vídeo até aqui, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo. Já fizemos diversos outros vídeos onde a gente comentamos sobre filosofia, construção de personagem e tudo mais. Se você gosta desse tema de cinema, clica aqui embaixo que tá vindo uma pasta cheia aqui. Entra no nosso perfil, você vai ver uma porrada de vídeo que fala sobre cinema. Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, te vejo na próxima. Valeu, falou e fui.